Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Educação e Debate aqui no canal 16. Programa Educação e Debate, que é uma parceria entre o CMP Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, com a TV Câmara aqui da cidade, e que semanalmente traz para você assuntos ligados à educação pública, à rede de ensino aqui do município de Passo Fundo e demais assuntos que são de interesse de toda a comunidade passofundense. E falando em educação, esse é o tema do nosso programa dessa semana, e para isso a gente recebe dois professores da Rede Municipal de Ensino e também dirigentes do CMP Sindicato, a professora Regina Costa dos Santos e o professor Tiago Machado. Boa noite, é um prazer recebê-los no Educação e Debate. Boa noite, Ingra. Boa noite, Regina. Boa noite, Ingra. Boa noite, Tiago. Boa noite a todas as pessoas que acompanham aí o programa, né, Educação e Debate. Vamos contribuir aí com a pauta, né? Eu gostaria de começar a nossa conversa lembrando que o município ele foi destaque, né, nacionalmente em algumas questões ligadas diretamente à educação. A questão do uso do uniforme que foi implementada, também a instalação de ar-condicionado em algumas escolas, com a verba que seria destinada para o Carnaval, que acabou ganhando destaque a nível nacional. Mas eu gostaria de perguntar para vocês que são professores da rede municipal, é importante lembrar que além de dirigentes sindicais, vocês estão atuando em sala de aula, então, portanto, tem respaldo para falar sobre esse assunto aqui, mais do que ninguém. Gostaria de saber quais que são os reais avanços na educação pública do município aqui em Passo Fundo nos últimos 5 anos. Então, Ingra, no entanto, vem se apresentando várias questões assim para a comunidade, né? Se a gente for fazer uma avaliação enquanto comunidade passofundense, né, de fato tem se mostrado algumas coisas. Você citou na tua fala a questão do uniforme escolar, a questão dos ar-condicionado, a questão de reformas, né, em algumas escolas que foi sendo feito, que a gente reconhece que são coisas que vieram para somar, né, a educação. Mas a avaliação que nós fizemos enquanto professores e aí enquanto sindicato que representa essa categoria é até que ponto estas as coisas que foram sendo trazidas como avanços, né, e vem sendo noticiado a nível nacional e também, né, a nível municipal tomou uma ampla divulgação assim na comunidade, até que ponto que isso de fato qualifica a educação. Porque a gente vive, acho que a gente vai estar discutindo no decorrer do programa, vários problemas pontuais. Vou te dar um exemplo, assim, a questão do número de professores, né, em relação à demanda que se tem hoje. Hoje faltam professores, falta monitores, falta formação, né? Então, assim, eu tenho várias coisas que acabam faltando e que se a gente fosse colocar em discussão com as pessoas que hoje pensam a educação nas escolas, né, a gente teria um debate contrário, né, a essas que não seriam prioridades, mas sim que teriam outras coisas que são urgentes e, no entanto, não são encaminhadas. Vou te dar um exemplo. Eu sou professora da educação infantil. A educação infantil não tem coordenação nas escolas, né, porque as coordenações hoje têm somente 10 horas. Se a gente for pensar assim, uma coordenadora de 10 horas, Thiago, isso ela vai ter o quê? Um turno por semana para ser a coordenadora. No mais, ela está em sala de aula. Então, quer dizer, tem outras prioridades que a gente gostaria que fossem encaminhadas e que sim, vai dar, né, o reflexo aí no desenvolvimento do conhecimento dos nossos alunos, na qualidade da educação. Fazendo um eco, então, à fala da companheira Regina, né? Existe uma ferramenta a nível federal para medir o nível da educação, que é o IDEB, né? O do município de Passo Fundo, que veio a público no ano passado, ele se manteve estacionado, né? Nós não atingimos a meta que foi projetado para o nosso município, então isso demonstra que algumas coisas devem ser pensadas. No início da tua fala, tu colocaste a questão dos ar-condicionados. Eu acho muito interessante, sim, mas cabe lembrar, eu sou um professor que estou dentro da sala de aula. Muitas vezes, tu tem salas com 30, com 40 alunos, como é o caso, por exemplo, da escola onde eu trabalho, e tu tem um ar-condicionado de 8.000 BTUs. O ar-condicionado ele não serve para climatizar a sala, a não ser os 4, 5 alunos que ficam nas cercanias. E daí tu tem um outro problema que acaba acarretando decorrência disso. Por exemplo, que é o aumento na conta da luz, né?
que, por exemplo, na última reunião dos diretores já foi passado isso. Algumas escolas estão com excesso de conta de luz, excesso na conta de água, excesso na conta de xerox. Sim, mas a luz, em grande parte, é essa política, que eu não considero um equívoco, eu considero, sim, um acerto, né? A gente está modernizando as escolas, isso é interessante. Agora, até que ponto que seria mais interessante o ar-condicionado, por exemplo, um data show em cada sala de aula? Que demandaria um investimento muito menor, tu não precisaria mexer em toda a fiação elétrica, tu não iria repercutir em gastos maiores, né? Eu acho que é mais ou menos nessa linha. A questão do uniforme escolar, eu acho muito interessante, né? É muito bacana, sobretudo para as periferias, né? Onde a gente observa que nós temos umas comunidades mais carentes, né? Que por conta do nosso clima, enfim, a gente percebe que não vão com roupas adequadas. Agora, em outras realidades, muitas vezes é uma briga muito grande por parte da direção fazer com que os alunos usem aquele uniforme, né? O prefeito ele baixou uma lei onde obriga os alunos a vir com os uniformes para a escola. Agora, o aluno não quer. E o que faz a direção, a coordenação? Proíbe o aluno de entrar na sala de aula? É lógico que não, né? Então, tu tem um desgaste muito grande, né? Acredito eu, sim, que falta comunicação, por exemplo, dentro das secretarias do município. Tu tem a Secretaria de Educação e tu tem, por exemplo, a de Assistência Social, a SENCAS, né? Por que eles não conversam, não dialogam para saber quais que são as comunidades, enfim, as famílias mais carentes, e a essas tu provém, sim, com o uniforme completo, porque esses alunos, eles dão muito valor. Agora, tu ficar mandando kits e kits, milhares de kits, com jaquetas, moletons, calças, enfim, para alunos que muitas vezes só é obrigado daí uma camiseta, para ele ficar azulzinho lá, quando na verdade eles não querem. As famílias também, muitas não querem, né? Então, eu acho que vejo como positiva, porém, ela tem alguns pontos a avançar. Na fala de vocês citam prioridades, questões que seriam prioridades para uma educação pública de qualidade de fato na rede municipal. Que prioridades que seriam essas? Acho que começa a questão do número dos professores em sala de aula, né? Nós temos que ter professores na quantidade necessária de acordo com a demanda. Questão de qualificar, né, o corpo docente é uma prioridade. E, no entanto, a gente vem no município de Passo Fundo, se a gente for fazer aí uma análise dos últimos anos, cada vez diminui as formações dos professores, né? Em vez de aumentar a formação, diminui. Quando você diz formação, é a formação oferecida pelo município? Isso, exatamente, né? Tem um percentual aí que isso, a lei, a LDB garante, né? A questão da formação do professor que o município deve, por lei, né, oferecer. No entanto, no município de Passo Fundo, inclusive esse ano, né, a gente tem aí toda uma discussão voltada, de fato, quantos dias teremos de formação, porque até então, até onde a gente tem conhecimento, são 2 dias, né, assim, oficiais de formação, né. Então, assim, nos preocupa essa questão, a questão até de materiais para você trabalhar com o aluno, né? Muitas vezes hoje quem conhece os professores sabe, né? Que muitos dos recursos que usamos hoje em sala de aula são professor. Eu, na minha escola onde eu trabalho, se eu não levar o meu notebook, né, para mim usar na escola, não tem computador que eu possa estar usando para fazer os meus planejamentos e mesmo para estar trabalhando com os meus alunos em sala de aula. Conheço vários professores que tiveram que adquirir data show, porque as escolas não dispõem desse recurso. Daí, se a gente vai ver assim, falando ainda em prioridade, né, a questão da infraestrutura das nossas escolas, né? Se a gente for ver assim, quantas escolas hoje a gente pode dizer que não, o espaço está adequado para o desenvolvimento das aulas. Vou dar um exemplo, os colegas professores de educação física, né, que é um dos grandes problemas que a gente tem, né, quando a gente fala assim em estrutura de escola. A maioria das escolas, elas não foram projetadas, né, foi se ampliando, fazendo salas de aulas, mas com refeitório para 30 alunos, né, e no entanto o número de alunos da escola é muito maior. Então, quer dizer, tem escolas onde passa o dia todo dando merenda para os alunos. Por quê? Porque, de fato, a infraestrutura não possibilita atender com qualidade. Então, assim, ó, existem, se a gente fosse fazer um levantamento nas comunidades, acredito que os próprios pais, Thiago, né, e os alunos levantariam outras demandas que seriam, né, primordiais para que a gente pudesse estar avançando. Indo na linha do que a colega Regina relatou, recentemente, o Tribunal de Contas do Estado tornou público um estudo que ele fez,
que envolveu, se eu não me engano, nos últimos 5 anos, no que diz respeito à nossa capital. Mas a nossa capital é um universo muito parecido conosco, né? Nós não vamos pegar uma realidade lá de Palmas, de Maceió, não. A gente pode fazer uma analogia com a capital do Rio Grande do Sul para entender também um pouco da nossa realidade de Passo Fundo. O que ensejou esse estudo do Tribunal de Contas? Foi observado que os alunos da rede pública, né, de ensino de Porto Alegre, eles chegam até a 3ª série, né, 2/3 dos alunos sem saber ler ou escrever. Né? E o que causou mais surpresa ainda é que apenas 9% dos alunos que se formam, né, no ensino fundamental têm as mínimas habilidades necessárias no que diz respeito ao conhecimento de matemática. Né? Isso atentou para tentar, os técnicos do Tribunal de Contas tentar identificar onde é que estavam os problemas. Foram até os sindicatos dos professores municipais, né? Esses destacaram, por exemplo, a realidade das comunidades mais carentes, né? Tem que ter uma sensibilidade a esse fato, mas eles não ficaram satisfeitos só com isso. Foram mais a fundo, foram procurar o que diz respeito aos investimentos. Né? Eles descobriram que mesmo Porto Alegre tendo um dos piores IDEBs entre as capitais brasileiras, ela é a capital que mais gasta. Né? Na média, Porto Alegre gasta R$15 mil por ano com alunos. Né? Isso é 30%, 40% a mais que, por exemplo, São Paulo, que tem um IDEB muito superior. O que os técnicos observaram? Que entre os últimos 8 anos, Porto Alegre triplicou seu orçamento de educação, saindo de 200 milhões para quase 600 milhões. E esse investimento, em grande parte, ele foi na ordem de 98% para a folha salarial da educação. Bom, pensaram então que os professores estavam recebendo muito bem, foram fazer o levantamento dos salários dos professores. Ocorre que o salário dos professores nos últimos 8 anos na nossa capital aumentou em 25%. Talvez algo parecido com a nossa realidade se a gente for observar. Né? Então, os técnicos perceberam que, de fato, alguma coisa está acontecendo. Eu falei, é um estudo de caso, serve para a nossa capital. O Tribunal de Contas ele é do Estado, também poderia fazer um estudo dentro da nossa cidade. Mas eu acredito que muitos dos motivos que a gente observa, ainda relata outras questões que a professora Regina trouxe, né, para que a gente possa avançar. Eu percebo junto à nossa categoria, aos professores, porque o nosso convívio é a sala dos professores. Eu diariamente convivo com quase 100 colegas. E a gente nunca observou esse desânimo que a gente percebe na categoria. Né? É uma briga no que diz respeito à manutenção de direitos. O dissídio, tu tem que mover montanhas para brigar pela recuperação da inflação, de índices inflacionários. A questão no que diz respeito ao vale alimentação, é uma insegurança jurídica no que tange isso. Os nossos aposentados eles já estão aí 6 meses sem receber o vale alimentação e não se sabe o que vai acontecer. Agora surge, né, na SME o que diz respeito aos vales transportes, limitando o número de vale transportes. Eu até gostaria de fazer uma pergunta a respeito dessa situação, assim, aproveitando que você puxa essa questão dos vales, Thiago. O município eles pediu uma ordem, né, um documento restringindo a questão do número de vales transportes, né? Isso também gerou uma discussão entre os professores. O que diz respeito a essa ordem? Tem alguma determinação? O que muda? Porque se isso também causa uma insegurança que influencia diretamente na qualidade de educação, é um assunto, no mínimo, importante de ser discutido, né? Eu acho que é constante esta ameaça aos direitos, né, dos trabalhadores como um todo. Acho que a gente vive um momento hoje a nível nacional onde a atenção ela é permanente, né? A gente não sabe o que vai vir amanhã, né, enquanto novidade para atacar os direitos da classe trabalhadora. E os professores não é diferente nesse cenário, né? Tu pergunta sobre a questão do Vale Transporte. Então, no município de Passo Fundo foi lançado, acho que há uns 15 dias atrás, aí, uma ordem de serviço onde traz presente que o professor teria aí no máximo 4, o professor não, todos os servidores, né, porque foi uma ordem de serviço que atinge aí a todas as categorias, então todos os servidores, que teria no máximo 4 vale transporte para tá sendo retirado, independente de quantos fosse necessário para chegar ao seu local de trabalho. Isso em um dos pontos levantados por essa ordem de serviço. Num outro ponto traz, mas de uma forma que deixa muitas dúvidas, né, que diante da apresentação, da comprovação, teria esse direito, porém tem um que diz que não, né, que tem um limite de 4.
Então gerou bastante polêmica, né, uma dúvida, mas aí todos os trabalhadores têm conhecimento disso, né, Ingrid e Thiago, que a lei maior hoje, aí uma ordem de serviço é importante esclarecer para a comunidade e para os colegas professores. A ordem de serviço ela não se sobrepõe à lei. Existe uma legislação, então todo e qualquer servidor que sentir aí o seu direito lesado de alguma forma com esta ordem de serviço, procure o sindicato que a gente vai estar fazendo o encaminhamento devido, né? Mas deixar bem claro que esta ordem de serviço, no entanto, ela é para organizar, é uma questão de organização administrativa, não de legislação. Então hoje o que prevalece é a legislação onde diz que todo e qualquer trabalhador tem direito de pegar quantos vales de transportes for necessário para chegar até o seu local de trabalho e voltando para sua residência. Então acho que essa é muito mais de esclarecimento, né? Que mesmo que se tenha hoje essa tentativa administrativa, a gente precisa deixar bem claro, né, para os servidores que o seu direito está assegurado. Caso isso não venha a acontecer, né, ou venha se sentindo intimidado ou coisa parecida, né, que procure o sindicato que a gente vai estar fazendo o encaminhamento. Já houve um posicionamento da ESME a respeito desse assunto? Então, nós tivemos uma reunião com o secretário de Educação, o que a secretária a coordenadora administrativa deixou bem claro é que todo servidor que for e que comprovar a necessidade vai ter o seu direito assegurado. E também eu entendo assim que a administração municipal conhece muito bem a legislação, né? Acredito que não teremos grandes problemas frente a isso. Até por mais que é uma ordem de serviço que atinja todos os municipários, ela é muito mais sensível no que diz respeito ao magistério. Né? O regime de trabalho dos professores, em sua grande maioria, apesar de termos os 30 horas, é de 20 horas, né? Ou seja, são 2 turnos. Muitas vezes o professor ele trabalha num turno numa escola e outro turno em outra escola. Né? Pode ser uma escola no bairro A, outra escola no bairro B e o professor reside no bairro C. Né? Então, esses 4 vales, ele não atinge a realidade da maior parte dos professores que necessitam do transporte, né? E aproveitando que essa discussão assim tá à tona no município, que o executivo, né, encaminhe o pedido da categoria, né, Sim. Thiago, que é do pagamento do Vale Transporte em pecúnia. Como o Thiago mesmo disse, a maioria dos professores trabalham 60 horas. Todas as nossas escolas municipais, elas ficam na periferia da nossa cidade. Então, de fato, o professor necessita se deslocar de uma forma mais rápida, né, de um lugar para o outro. E hoje o transporte público de Passo Fundo não nos permite isso. Então, que o executivo tenha a sensibilidade aí de estar daqui a pouco, né, atendendo a solicitação da categoria, lembrando que é uma solicitação antiga, né, que a gente venha discutindo há muito tempo. Tá certo, professora Regina, professor Thiago, vou pedir licença para vocês que a gente vai por um breve intervalinho, em seguidinho a gente volta com mais Educação e Debate hoje, falando sobre o cenário da educação pública municipal aqui de Passo Fundo. Até mais! Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate que é uma parceria entre o CMP Sindicato, o Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo e a TV Câmara de Passo Fundo, e que semanalmente traz assuntos importantes para a comunidade da cidade, em especial ligados à educação pública. No programa dessa semana, a gente recebe os professores da Rede Municipal e também dirigentes do CMP Sindicato, a professora Regina Costa dos Santos e o professor Thiago Machado, que falam um pouquinho com a gente sobre o cenário da educação pública aqui do município. No final do último bloco, a gente conversava sobre as demandas da categoria que acabam interferindo diretamente, né, na qualidade da educação. E você falava, Regina, sobre o pagamento do Vale Transporte em pecúnia. Eu gostaria que você me explicasse o que é exatamente essa demanda da categoria. Então, na verdade é simples, né, para a comunidade entender assim, que esse valor que é repassado em Vale Transporte, que ele seja repassado, né, em dinheiro para o nosso professor, considerando que isso não traz nenhum impacto aí no orçamento do município, porque é exatamente repassado da mesma forma, né, assim como já é pago o Vale Transporte. Com a justificativa essa, né, que temos vários professores que precisam, que a gente já falou no outro bloco, precisam se deslocar e às vezes a maioria deles tem hoje 60 horas, tem que se deslocar e ir para 3 lugares diferentes, em um período muito pequeno assim de intervalo. Importante dizer assim que o Estado já tem isso, Thiago. Sim. E assim, ó, veja só, Ingra, o Estado ele vem sendo referência sempre quando é para comparar que estamos recebendo muito, né?
Ou daqui a pouco estamos em melhores condições de trabalho. Estão recebendo o salário, né? Integral. Então assim, nesse sentido, eu acho que a gente tem que aproveitar o que se tem de bom, assim, né, enquanto legislação. E nesse sentido, o Estado, ele vem há muito tempo já, vem sendo pago por esse entendimento que os professores de fato é uma necessidade, que é sim algo específico desta categoria, que precisa se deslocar para várias escolas numa mesma tarde. Às vezes tem professores de área que tem duas, três escolas, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que podemos estar usando aí o exemplo do Estado e que daqui a pouco aqui no município é possível que se avance quanto a isso. Cabe lembrar que isso se dá de forma indenizatória, né? Não é remuneratória, ou seja, não cria gastos futuros. Né? Eu acho que fica bom para a prefeitura, bom para os professores. Talvez o único que não goste dessa saída seria a empresa municipal de transporte, que tem o monopólio das passaginhas, né? Que deve lucrar muito nesse comércio. Levando em consideração que as escolas, elas ficam nas periferias da cidade, né? E sempre distante uma da outra, né? Me corrijam se eu estiver errado. Com certeza. E lembrando, assim, que se a gente for pensar na dinâmica da escola, né? Hoje, a maioria das escolas, em torno de meio-dia, 10 para meio-dia, o professor sai, né? Me corrija aí o Thiago, que é do ensino fundamental. Que tem que estar 1h30 na outra escola no turno da tarde. Então, quer dizer, esse intervalo ele é muito pequeno. E às vezes essa escola a gente está falando de um lado ao outro da cidade. Então, quer dizer, o tempo de deslocamento, sem falar que esse professor muitas vezes não consegue estar almoçando, né? Então, assim, tem vários fatores que inclusive contribuem para a questão da saúde do professor, que é algo que a gente vem debatendo muito no município, né? A nossa preocupação frente à questão do adoecimento, e com certeza vai potencializar ainda mais aí a questão de o professor chegar no seu horário e tudo mais. Eu acho que isso é importante. Essa questão da periferia é importante destacar, porque tem bairros que não são ligados, né? Por isso que causa mais estranheza essa limitação dos 4 vales diários. Eu dou um exemplo, eu moro no Boqueirão, tem uma escola que eu trabalho que é na Ípica, na Veracruz. Não existe nenhuma linha de ônibus que saia do Boqueirão e vá até a Ípica. Você tem que ir até o centro, do centro pegar um ônibus para ir àquele bairro. Né? Só nesse processo, em um turno, foram 4 passagens. Né? E ainda tem o turno da tarde. Como é que tu faz? E a preocupação, no caso da ordem de serviço, era exatamente isso, porque a ordem de serviço dizia, independente de quantos vínculos você tiver no município. Então, quer dizer, se você trabalha 2 turnos, deu a entender no primeiro momento que o problema era teu, né? E não que você deveria estar recebendo a quantidade de vale-transporte necessária. Mas fica aí, né, Ingra e Thiago, o nosso pedido ao Executivo, que a gente possa estar avançando nesta reivindicação da categoria, que é uma reivindicação antiga, justa, né, e que a gente possa estar noticiando daqui alguns programas que, de fato, teve o pedido da categoria atendido. Falando em reivindicação da categoria, por muito tempo, ao menos a nível nacional, uma das pautas muito reivindicadas pelos professores era a questão da informatização nas escolas. Eu gostaria de saber como que está o cenário aqui no município de Passo Fundo, levando em consideração, claro, que além das aulas de informática, os alunos e tudo mais, os professores, eles acabam se utilizando, né, dessa ferramenta para o preparo das suas aulas, né? Minha primeira fala, um dos pontos eu acho que eu levantei, que era uma das nossas, né, reivindicações, minha escola tem um computador. Daí, se a gente for falar em informatização, a gente vai ver que as escolas de educação infantil não têm internet. E diga-se de passagem, as escolas que têm é porque os professores pagam. Vejam só, né, que é um dos absurdos que a gente vive. O ensino fundamental tem as salas de informática, muitas vezes, né, com vários problemas, inclusive de assistência, né, a esses computadores, de ter o profissional qualificado para trabalhar com eles, de ter a formação para os professores, né, de potencializar esse espaço que já existe. E tem um fato que eu acho que é importante até para a gente fazer a denúncia assim, para a comunidade. A gente sabe de uma das escolas onde tinha um problema todo de infiltração na sala de informática, onde os computadores foram retirados. Então acabou-se com a sala de informática porque tinha um problema de infiltração. Então, quer dizer... resolveram um problema. Resolveram um problema objetiva, criando outro, né? Então, que são preocupações hoje que a gente tem no município. E essa questão da informatização está muito longe de acontecer. E assim, ó, é uma solicitação antiga, né, da categoria. A gente entende assim que
vai vir para qualificar ainda mais o trabalho do professor, mas que de fato ela precisa ser agilizada. Eu me recordo quando o secretário Edmilson assumiu, ele é um especialista nessa área, né? Ele trabalhava ou ele dizia nas suas falas, que a realidade da informática é a descentralização. Esse sistema de ter um laboratório afastado num canto da escola, não tem que levar uma turma, né? Isso remete ao século passado. Atualmente, né, os meios tecnológicos eles têm que estar ao acesso, né, dos alunos. E eu percebo que pouco se evoluiu nesse sentido. O que a Regina comentou, nas EMEIs a gente não tem internet, nas MFs que a gente tem internet muitas vezes é oscilante. Tem dias que funcionam e dias que não funcionam. Quando algum professor está utilizando o laboratório de informática, cai da secretaria, porque o link não comporta. É um link muito pequeno, né? Sala dos professores, a maior parte das escolas com que eu trabalho, enfim, não tem um computador na sala dos professores. Daí tem também a discussão da hora atividade, né? Por vezes a SME briga que a hora atividade seja feita na escola, mas a escola não dá a estrutura para que o professor planeje a sua aula. Surgiu, né, como uma possível realidade, isso a gente tem medo quando começa a surgir os cochichos, de, por exemplo, implementar uma chamada virtual, né, onde não mais o professor preencha, né, o caderno físico, mas sim preencha todos os dados, faça presença, os conteúdos através do computador. É muito interessante, desde que a SME ofereça o computador. Será que eu vou ter que chegar na minha casa, ligar o meu computador e daí fazer a chamada, fazer todo esse processo burocrático? Porque eu tenho certeza que se eles virem a fazer com a realidade que nós temos hoje, vai resultar em mais trabalho para o professor. Veja só, o Thiago disse que é algo do século passado e a gente não chegou ainda nem em ter salas de informática. Sim. Vejam só, a gente está falando de coisas que, na velocidade que se anda essa questão da informatização, né? E, no entanto, no município de Passo Fundo a gente se rasteja, né? E nem o pouco que temos, que daqui a pouco é sim as salas de informática, a gente vem conseguindo manter. Então, acho que é um dos grandes desafios que a gente tem. O Thiago tocou na questão da hora-atividade. Uma das bandeiras que a gente tem, principalmente na educação infantil, é que a hora-atividade possa ser feita à distância. Justamente por isso, essas escolas não têm uma infraestrutura que possibilite o professor fazer com tranquilidade. Hoje, para mim ir para a escola, eu tenho que carregar no mínimo aí 5 quilos, né? A mais de todo o meu material pedagógico, eu tenho que estar carregando, porque eu tenho que levar para a escola um material que possibilite eu estar fazendo a hora-atividade. Sendo que deveria ser ao contrário, a escola, né? O poder público deveria, né, dar essas ferramentas para que a gente possa estar potencializando. Outra questão que também é muito atual e muito discutida atualmente é a questão da inclusão dos alunos com alguma deficiência, alguma necessidade especial, né? Não sei nem se esse é o termo correto para esses alunos. Aqui em Passo Fundo, com o laudo, são mais de 700 alunos, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, que são alunos incluídos. Como que é a estrutura do município para de fato incluir esses alunos? Quando eu pergunto do município, eu pergunto para vocês que estão na sala de aula e que também têm os relatos dos professores que estão em sala de aula nas escolas nas quais vocês não estão presentes. Então, hoje a gente vive uma realidade que as colegas de séries iniciais, vamos pegar o exemplo de uma professora de primeiro ano. Hoje elas estão alfabetizando com 28 alunos, com um aluno incluído, sem monitor. Só para vocês terem uma ideia. Na mesma estrutura que eu fui alfabetizada, que possivelmente vocês também tenham sido, né? No meu caso, eu sou a mais velha que estou aqui hoje, né, Thiago? Não tenho dúvida Mas, disso. no entanto, eu fui alfabetizada com a estrutura que a gente tem hoje. Então, assim, hoje se faz muitas discussões quanto à questão de informatizar as salas, de modernizar esses espaços, de discutir as novas metodologias de trabalho, onde se discute a questão da inclusão. Os alunos incluídos estão lá, mas a gente ainda está discutindo algumas coisas. Uma das coisas que eu me preocupa muito assim, é o fato do não ter o monitor de acordo com a quantidade de alunos incluídos nas salas de aula. E outra preocupação que a gente levou, inclusive enquanto sindicato, para o Conselho Municipal de Educação, é o número de incluídos por turma, né? Que é uma das coisas que a gente também precisa avançar,
porque de fato a gente tá falando assim de uma diversidade muito grande, né, de necessidades especiais, aonde o professor precisa estar munido de ferramentas para possibilitar trabalhar com esses alunos, mas também de recursos, né? De recursos, não é uma questão só de recurso pessoal do professor está buscando a formação, do professor mas sim que possibilite estar tendo ferramentas para trabalhar com esse aluno. E uma delas é sim a figura do monitor, que é esse suporte onde o professor vai poder estar atendendo o aluno incluído e todos os demais alunos, ou vice-versa, né? Tu vê quantas pontas, né? Tu tem a questão do espaço, tu tem a questão do número de alunos incluídos, dos monitores, da preparação do professor, do tipo de inclusão também, né? Porque nós temos as mais variadas causas, né, que levam um aluno, né, requerer um tratamento especial, né? E eu percebo uma falha muito grande no sistema. Eu não ataco em si a inclusão, né? Pelo contrário, eu acredito que sim, a inclusão ela deve ser escancarada a todas as esferas, né? Mas nós temos as estruturas não preparadas, né? Muitos alunos cadeirantes, por exemplo, em escolas que têm 2 pisos, em escolas que têm escadas. Os professores, eu não me vejo, por exemplo, preparado para trabalhar com algumas inclusões, alguns casos especiais mais, vamos dizer assim, que demandam um atendimento mais específico, né? E não há, como a colega Regina comentou, sequer formação no município esse ano, muito menos específico para essa área, né? Então, a gente percebe por parte dos colegas professores, né, na minha fala, né, também, uma preocupação muito grande, né? Como que está se dando isso? A questão da inclusão, nós fizemos um levantamento com os professores, é uma dos temas que mais preocupam os professores, porque de fato a gente está tendo muitas dificuldades de trabalhar, né, nas escolas por toda essa questão da falta de infraestrutura, né, e muitas vezes de contribuir para que o professor esteja preparado para receber esse aluno. Gostaria de dizer ainda que tem um núcleo hoje que é o que faz a avaliação que a gente chama do SEMAI, né, onde ele tem aí um número reduzido de profissionais. Nós temos um problema sério que às vezes é o professor instalar a criança, né, e a gente não sabe de fato qual é a necessidade especial que esse aluno tem. Por quê? Porque de fato este núcleo que faz a avaliação está hoje com um número reduzido de pessoas, né, para fazer, agilizar essa questão dos laudos. Então a gente tem um problema desde da chegada do aluno, né, que é de fato de ter o laudo para que possa ser providenciado o monitor. Vou te dar um exemplo, na educação infantil a gente encaminhou ano retrasado um aluno e ele ainda não tem o laudo. Então assim, há uma demora muito grande nessa questão de estar emitindo os laudos. O CMP procurou a Secretaria de Educação preocupado quanto a isso, assim, e desafiou a Secretaria de Educação chamar aí um fórum com todos os segmentos que envolvem esta discussão para que a gente possa pensar alternativas de como avançar nessa temática da inclusão nas escolas. De avançar pensando aí formas de como está encaminhando isso. Questão dos laudos, Secretaria de Saúde, vamos chamar, né, a Secretaria de Saúde para discutir juntamente com a Secretaria de Educação. Assistência Social, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Educação, Sindicato dos Professores, Secretaria de Educação. Acho que precisa se criar uma força-tarefa nesse sentido, assim, de que a gente possa atender este tema tão importante com a seriedade que ele merece, porque a inclusão ela é muito bonita, né? Nenhum professor diz que ela não é necessária, ela é necessária, mas ela precisa estar acontecendo de fato. E para que ela aconteça, eu acho que precisa aí chamar todas as pessoas que possam vir contribuir com essa temática. A ideia, né, da inclusão, eu acho que está intrínseco a ideia de comunidade, né? De que aquele ser, ele precisa ser inserido na nossa sociedade. E a ideia de comunidade também transcende a ideia só do professor. Por isso que a Regina traz, né? Por isso que a gente tem que trazer outras áreas da comunidade a contribuir, para que de fato essa inclusão ela ocorra e seja significativa. E não só numerozinhos. Nós temos lá 700 alunos incluídos, né, desenvolvendo os seus saberes, quando na verdade a gente está tendo famílias assustadas, professores assustados, alunos assustados, né, que não estão conseguindo caminhar no objetivo em comum.
Tá certo, professor Tiago, professora Regina. Infelizmente o nosso programa ele passa muito rápido, já está chegando no final. Gostaria de agradecer a presença de vocês na noite de hoje no programa Educação e Debate, falando sobre esse assunto tão importante que é o cenário da educação pública municipal e também da categoria dos professores, que vem aí num momento muito conturbado também a nível político, também social nos últimos tempos. Muito obrigado, foi um prazer ter essa conversa com vocês. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado, e fica o convite aí, né, no mês de junho agora terá um ato, né, a greve geral, onde a gente vai justamente estar reivindicando e trazendo presente esse cenário a nível nacional, onde vem aí um imenso ataque à classe trabalhadora, e o CMP Sindicato está aí, juntamente com outros sindicatos, nesta luta, e com certeza estaremos chamando aí a comunidade escolar, os nossos professores em especial, para estar aí se somando nesses novos desafios que virão. Tá certo, muito obrigada. A gente encerra mais um programa Educação e Debate aqui no Canal 16, um programa que é uma parceria do CMP Sindicato, o Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, e a TV Câmara da cidade. E a gente volta na próxima semana com mais assuntos ligados à educação pública, à qualidade da educação e à comunidade de Passo Fundo. Uma boa noite e até mais!